A paz do Senhor para você, meu irmão. Hoje eu tenho uma mensagem para pai e mãe, os pais e as mães cristãos. Como você tem educado o teu filho na presença de Deus? Porque estamos vivendo uma geração de jovens que não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque os nossos jovens atuais não buscam batismo com o Espírito Santo, não desejam nem aceitar Jesus. Você pergunta o jovem na igreja, jovem que é filho de crente, tu quer aceitar Jesus? Não, não quero. Por que os nossos jovens estão tocando instrumento nas nossas igrejas? Estão cantando na mocidade, estão participando dos grandes congressos, mas não querem Jesus na vida deles. Não sentem a presença do Espírito Santo. Há um emocionalismo, há muita emoção. Há choro, abraço, há pulo, há grito, há descabelação, mas a presença de Deus ela é diferente. Como, irmã? Como? A presença de Deus na vida do homem, ela muda o seu caráter. Como que eu vou dizer que os jovens da geração do século 21, do ano de 2000 para 2020, que estamos vivendo, eles têm a presença de Deus? Jovens que fazem sexo com as suas namoradas, com os seus namorados, e vão para a igreja tocar instrumento, vão para a igreja cantar na mocidade e não tem um pingo de arrependimento. Jovens que pegam no microfone, pregam a palavra de Deus, jovens que ficam se masturbando, vendo pornografia, passa o dia todo nas redes sociais, passa o dia todo jogando jogos online, assistindo séries diabólicas, filmes diabólicos, novelas e não tem a presença de Deus. Jovens que não sabem nem o que é orar mais de 1 minuto. Jovens que não sabem nem o que é o jejum. E sabe por que estamos vivendo esta geração de jovens que nunca viram um paralítico andar, que nunca viram um surdo ouvir, um cego ver, um mudo falar, e até mesmo não estão vendo nem endemoniados ser libertos nas igrejas? Sabe por quê? Por culpa de nós que somos pais. Sabe por quê? Como você tem criado o teu filho? Quando eu vejo os filhos de Eli crescendo no tabernáculo, aprendendo ali a fazer o ritual, aprendendo a trocar a lâmpada do templo, aprendendo ali a fazer o sacrifício, a molar ali, cortar o cordeiro, mas não conhecem ao Senhor, diz a Bíblia, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Nem Samuel, que cresceu com Eli ali, na sua adolescência também não conhecia o Senhor. E quem era Eli? O sacerdote, aquele que levava o povo ao conhecimento da lei de Deus. E ali os seus filhos, Samuel, não conhecia o Senhor. Diz a Bíblia ainda que Samuel, a palavra do Senhor nem foi lhe apresentada. Como nós temos criado os nossos filhos? Será que eu tenho deixado meu filho sempre ali assistindo aqueles programas ali, né? Que levam ele a aprender coisas contrárias à palavra de Deus? Será que eu tenho deixado meu filho nos jogos online o dia todo e não tenho preparado pelo menos 1 minuto, 1 segundo para poder ensinar a palavra ao meu filho? Será que eu tenho levado meu filho a ter experiências com Deus? A orar com ele, a falar: filho, vamos orar nesse momento, vamos jejuar nesse dia, vamos buscar a face do Senhor. Aí talvez você me diz: meu filho é muito novo, meu filho tem 5 anos, tem 7, tem 8, meu filho é uma criança, ele não entende nada. Você sabe que as outras religiões, eles levam seus filhos para os centros, ensinam, consagram, ensinam a jejuar, a buscar ali os seus deuses desde pequeno. Quantos pais levam seus filhos para os bares e passam a madrugada no bar com seu filho?
ali bebendo, fazendo aquelas coisas, correndo risco de dar um tiroteio, uma facada naquele lugar. E nós temos dó de acordar meu filho pela madrugada e falar: filho, vamos orar nessa madrugada e para a tua vida. O como nós temos criado os nossos filhos. Nós temos levado os nossos filhos a conhecer ao Senhor. Temos sido como Eunice e Lloyd, porque o apóstolo Paulo elogia ela dizendo: Timóteo, que há uma fé que não é fingida em ti, que habitou primeiro na tua mãe e depois na tua avó, Lloyd. O que é uma fé não fingida? É uma pessoa que não vive de aparência, que é o que é na igreja e também é a mesma coisa em casa. Quantos pais é uma coisa na igreja e dentro de casa é um demônio. E o filho está vendo e dizendo: como você cristão, se meu pai mesmo não dá testemunho de crente. Meu pai xinga dentro de casa, meu pai espanca minha mãe, meu pai me agride como um animal. Como esse jovem, como esta criança vai dizer: eu quero ser como meu pai, um crente fingido? Será que teu filho, se perguntarem a ele, vai dizer: meu pai é um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração? Sempre quando eu chego, eu vejo ela orando. Sempre quando eu chego, eu vejo meu pai orando. Como o seu filho vai dizer como você é dentro de casa? Estamos vivendo essa geração. Estamos vivendo esse tempo. A geração acabou. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a presença do Espírito Santo. Cadê o Senhor no meio das igrejas? No meio das igrejas. Cadê o Senhor no meio das igrejas? A culpa é nossa. Nós, Pai, leve o teu filho a conhecer o Senhor. Leve o teu filho a orar. Leve o teu filho a jejuar. Leve o teu filho a buscar a face do Senhor para que amanhã ele seja um grande homem de Deus. A paz do Senhor.